Imagine estar caminhando sozinho à noite, sentindo um frio na espinha, e de repente perceber que não está mais sozinho, que há algo ali, parado na escuridão, observando cada passo seu. Você acelera, o coração dispara, mas o ar fica pesado, difícil de respirar. E quando finalmente reúne coragem para olhar para trás, você vê olhos vermelhos brilhando na escuridão. Essa história aconteceu de verdade em um vilarejo isolado do interior de Goiás. E até hoje, ninguém ousa passar perto do cemitério onde tudo começou. No pequeno vilarejo de São Bartolomeu, a quaresma era levada a sério. Os mais velhos sempre alertavam as crianças para não brincarem nas ruas após o pôr do sol, pois, segundo histórias antigas, coisas ruins caminhavam pela cidade durante esse período. A maioria acreditava que essas histórias eram apenas superstição. Mas em 2015, algo aconteceu para mudar a crença de todos. Miguel, um jovem de 17 anos, sempre debochou dessas lendas. Ele ria dos avisos da avó que dizia: "Na quaresma, os mortos andam". Certa noite, voltando tarde da escola, Miguel resolveu cortar caminho pelo antigo Campo Santo da cidade. O cemitério era um lugar esquecido pelo tempo, com túmulos cobertos de musgo, cruzes tortas e lápides rachadas. O silêncio ali era sufocante, e a única iluminação vinha de um velho poste tremeluzente na entrada. Assim que entrou, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar estava denso, carregado com um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada e algo levemente apodrecido. A princípio, ele ignorou o desconforto, mas a cada passo que dava, sentia que algo estava errado. De repente, um estalo seco ecoou atrás dele, como se alguém tivesse pisado em um galho. Ele parou, engoliu seco e olhou ao redor. Apenas lápides antigas, algumas cobertas de mato alto. O coração começou a acelerar. Foi então que notou a luz do poste piscando violentamente até se apagar por completo. O breu tomou conta do lugar. Ele respirou fundo, tentando manter a calma, e acelerou os passos para sair dali o mais rápido possível. Mas quando estava prestes a cruzar o portão enferrujado, algo gelado tocou seu ombro. O corpo dele congelou no mesmo instante. Virando-se devagar, viu uma silhueta alta, envolta em um manto escuro, parada entre os túmulos. Os olhos da figura brilhavam em um vermelho intenso, como brasas vivas no meio da escuridão. Miguel tentou correr, mas seu corpo não respondia. Sentia como se uma força invisível sugasse sua energia, o mantendo preso ali. A figura murmurou algo em uma voz distorcida, profunda e sussurrante, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Ele não conseguiu entender as palavras, mas uma sensação de terror absoluto tomou conta de sua mente. Antes que pudesse reagir, foi arremessado para trás com uma força brutal, caindo de costas no chão de terra fria. A figura desapareceu. O silêncio voltou, mas o pavor continuava. Respirando com dificuldade, Miguel se levantou e correu desesperado para casa. Quando chegou, bateu na porta com todas as forças até sua mãe abrir. Miguel estava pálido, tremendo, suando frio. Durante toda a noite ele ficou em silêncio, sentado na cama, com os olhos fixos na janela, como se estivesse esperando algo. Na manhã seguinte, sua mãe percebeu algo aterrorizante. Havia marcas estranhas em seu pescoço, como se dedos longos tivessem o agarrado com força. Preocupada, chamou a avó do garoto, que, ao ver as marcas, empalideceu e murmurou: "Ele viu o que não devia". A partir daquele dia, Miguel nunca mais foi o mesmo. Evitava sair de casa, e todas as noites sua mãe o encontrava acordado, murmurando palavras incompreensíveis. As coisas pioraram na Semana Santa.
Sua mãe acordou no meio da madrugada e ouviu um ruído vindo do quarto dele. Quando abriu a porta, encontrou Miguel sentado na cama, de costas para ela, olhando fixamente para a janela. Sua pele parecia ainda mais pálida, como se estivesse drenado de energia. Antes que ela pudesse falar algo, ele virou lentamente o rosto para ela e disse, em um tom assustadoramente calmo: "Ele está me chamando." Apavorada, a mãe foi à igreja e implorou por ajuda. O padre da vila pegou um frasco de água benta e um crucifixo e foi imediatamente à casa de Miguel. Ao chegar, encontrou o jovem de pé no meio do quarto, completamente imóvel, como se não estivesse presente naquele corpo. O padre começou a rezar, e assim que as primeiras palavras foram ditas, Miguel soltou um grito e caiu no chão. O ambiente ficou pesado, um cheiro insuportável de enxofre se espalhou pelo ar, e a luz do quarto piscava sem parar. Sombras se moviam pelas paredes, como se algo estivesse ali, esperando. Sem hesitar, o padre jogou a água benta sobre o jovem. Miguel gritou como se estivesse sendo queimado, suas costas se arquearam, os olhos reviraram, e um som estranho ecoou pelo quarto, algo entre um rosnado e um sussurro profundo. Depois de alguns minutos de oração intensa, tudo cessou. Miguel desmaiou e a casa mergulhou em um silêncio absoluto. Na manhã seguinte, ao acordar, Miguel não se lembrava de nada. Disse apenas que sonhava com uma cova aberta e uma voz sussurrando seu nome. O padre aconselhou que ele nunca mais passasse perto do cemitério e que a família reforçasse as orações. Com o fim da quaresma, os episódios pararam, mas Miguel nunca mais foi o mesmo. Poucos meses depois, ele se mudou da cidade. O cemitério, por outro lado, foi fechado pela prefeitura depois que outros moradores começaram a relatar algo perturbador. Sempre durante a quaresma, ao passar pelo portão enferrujado, algumas pessoas viam uma silhueta parada entre os túmulos. Sempre ali, sempre observando. Os mais velhos dizem que na quaresma os mortos não dormem. E quem desrespeita esse tempo sagrado pode acabar despertando algo que jamais deveria ser visto. Você já ouviu falar de lugares que simplesmente não querem ser perturbados? Lugares onde, por mais que o tempo passe, algo invisível ainda se esconde, esperando para ser acordado? Em 2017, uma família no interior de Minas Gerais descobriu isso da pior forma possível. Durante a quaresma, em um sítio isolado no alto de um morro, coisas estranhas começaram a acontecer. Pegadas que surgiam do nada, sussurros na escuridão e marcas de mãos aparecendo em lugares impossíveis. O que começou como pequenos eventos inexplicáveis se transformou em uma noite de puro terror. E o pior, talvez o que foi despertado nunca tenha realmente voltado a dormir. No alto das montanhas, cercado por mata fechada, João, Mariana e a filha Ana, de apenas 8 anos, viviam uma vida tranquila. Mas naquela quaresma, algo mudou. Tudo começou com pequenos sinais. Passos no quintal durante a madrugada, galhos quebrados ao redor da casa e o som de alguém sussurrando no meio da noite. Pensando que poderia ser algum animal, João reforçou as trancas e espalhou armadilhas, mas nada foi encontrado. Certa noite, Ana acordou chorando, dizendo que uma mulher com um longo vestido escuro e cabelos desgrenhados a observava pela janela. Os pais tentaram acalmá-la, mas ao irem verificar, perceberam algo que os deixou arrepiados. No chão de terra batida, bem embaixo da janela, havia pegadas frescas. Mas o mais assustador era que elas começavam ali, sem nenhuma trilha vindo de outro lugar. Na noite seguinte, o medo se tornou real.
A família foi acordada por um barulho alto na cozinha, como se alguém tivesse derrubado todas as panelas ao mesmo tempo. João pegou uma lanterna e saiu do quarto com Mariana logo atrás. O que viram os fez gelar. Todas as cadeiras estavam viradas de cabeça para baixo, e no meio da mesa havia uma figura feita de galhos secos, amarrados com um barbante vermelho. O casal se entreolhou sem entender, mas antes que pudessem reagir, um som baixo, quase um lamento, veio do corredor. Eles correram para o quarto de Ana e a encontraram acordada, sentada na cama, olhos arregalados. Antes que perguntassem algo, ela sussurrou: "Ela está aqui." Mariana segurou a filha nos braços, enquanto João tentava entender o que estava acontecendo. A porta da casa começou a bater sozinha, como se uma ventania forte estivesse do lado de fora. Mas quando João abriu, não havia vento. O silêncio era absoluto. O único som que ouviam era o da respiração acelerada de Ana, que não parava de encarar um canto escuro do quarto. No dia seguinte, João chamou um vizinho mais velho, seu Damião, que morava há décadas na região e conhecia todas as histórias antigas do lugar. Ao ouvir o relato, o homem empalideceu e perguntou se eles tinham mexido em algo diferente na terra. João lembrou que dias antes havia cavado um novo espaço para plantar milho e encontrado algumas pedras enterradas em círculo, mas não deu importância. O velho suspirou fundo e disse: "Vocês desenterraram o que não devia ser mexido." Segundo ele, muitos anos atrás, naquela região, uma mulher foi acusada de bruxaria e morta por moradores, que enterraram seus restos em um ritual para selar sua presença. O local onde João havia cavado poderia ser exatamente o lugar onde esse espírito repousava. Sem saber o que fazer, João pediu ajuda, e seu Damião sugeriu que chamassem um padre ou alguém que soubesse lidar com essas forças. Mas o tempo não estava a favor deles. Naquela mesma noite, o terror voltou. A família trancou todas as portas e se preparou para dormir cedo. Mas por volta das 3 da manhã, Ana começou a gritar. Quando os pais correram para o quarto, encontraram a menina em pé sobre a cama, apontando para o teto. Os olhos dela estavam vidrados, como se não estivesse totalmente consciente. Quando seguiram seu olhar, João e Mariana viram algo que os fez perder o fôlego. Marcas de mãos sujas de terra estavam espalhadas pelo teto do quarto, como se algo tivesse rastejado por ali. De repente, a lamparina que iluminava o cômodo apagou-se sozinha e o quarto foi tomado por uma escuridão sufocante. Um frio cortante preencheu o ar e um sussurro se espalhou pela casa, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. "Vocês não deveriam ter me acordado." As janelas começaram a tremer violentamente e os móveis foram empurrados como se uma força invisível estivesse passando por ali. Desesperado, João agarrou Ana e correu para a porta, mas ela não abria. Mariana gritava, tentando acender a luz novamente, enquanto o sussurro se transformava em um grito agudo e ensurdecedor. Foi então que, do nada, tudo parou. O silêncio voltou, a temperatura normalizou e a lamparina acendeu sozinha. Mas algo estava diferente. Ana desmaiou nos braços do pai, e quando acordou horas depois, não se lembrava de nada. Seu Damião voltou na manhã seguinte e recomendou que João refizesse o círculo de pedras no local onde havia cavado, selando novamente aquilo que nunca deveria ter sido perturbado. A família seguiu as instruções à risca e desde então os fenômenos cessaram. No entanto, a marca das mãos no teto nunca saiu, não importa quantas vezes pintassem o quarto. Depois desse episódio, João decidiu vender o sítio e se mudar com a família para longe dali. A casa ainda está de pé, abandonada,
e moradores locais evitam passar perto à noite. Dizem que às vezes é possível ouvir um lamento vindo das janelas. E quem se aproxima sente um cheiro forte de terra molhada, como se algo estivesse esperando para ser libertado novamente.